No universo de H.P. Lovecraft, a humanidade é apenas uma poeira insignificante, flutuando sobre um abismo de escuridão. As criaturas que habitam essa imensidão não são boas nem más, são tão alienígenas que sua simples compreensão poderia estilhaçar a nossa sanidade. Nascidas não de uma, mas de várias mentes febris, elas formam um panteão de horror. Ubbo-Satla, a fonte e o fim. E se toda a vida na Terra não fosse o fruto de uma criação divina ou de uma evolução cega, mas sim a prole disforme e acidental de uma massa protoplasmática sem mente que repousa no lodo primordial desde o início dos tempos? O conto Ubbo-Satla, de Clark Ashton Smith, narra a história de Paul Tregartz, um estudioso do ocultismo que, em uma loja de antiguidades, se depara com um cristal leitoso e pulsante. O objeto, que ele suspeita ter pertencido ao feiticeiro Zon Mesamalek, da antiga Hiperbórea, exerce um fascínio irresistível. Ao fitar o orbe, Tregartz é arrastado para um transe que o transporta através das eras, fundindo sua consciência com a do antigo mago em sua busca final, testemunhar a própria origem da vida. Cada vez que mergulha no cristal, a jornada o leva mais fundo no passado abissal, até a inevitável e blasfema revelação no alvorecer cinzento do nosso planeta. Em meio ao lodo e aos vapores de um mundo recém-nascido, repousa a massa disforme que é o Ubbo-Satla. Descrito como a fonte e o fim, ele é uma entidade sem cabeça, órgãos ou membros, um protoplasma vivo que, em uma onda lenta e incessante, gera de seus flancos pegajosos as formas amébicas e os protótipos medonhos que dariam origem a toda a vida terrestre. Ao seu redor, semi-submersas na lama, jazem as tábuas de pedra estelar, inscritas com a sabedoria de deuses pré-mundanos que morreram antes mesmo do nascimento da Terra. Um conhecimento para sempre inalcançável, pois toda vida que dele se aproxima regride à sua forma mais primitiva, sendo reabsorvida pela fonte. A visão não é de um deus, mas de uma fecundidade biológica cega, um horror de criação sem propósito. Ubbo-Satla representa a antítese da criação com propósito. Não é um deus que se importa, mas é uma fonte biológica amoral. Sua existência no Mitos de Smith introduz um horror que não é apenas cósmico e distante, mas fundamentalmente imanente e biológico. A vida na Terra não é apenas insignificante. Sua própria origem é uma abominação disforme. Isso levanta uma questão aterrorizante. Se ele é a origem, qual é a natureza de suas outras crias? Uma delas, Abihoff, compartilha sua natureza protoplasmática, mas com uma malevolência muito mais consciente. Abihoff, a origem da impureza. Você consegue conceber uma divindade cuja única função é parir incessantemente monstruosidades imperfeitas apenas para devorá-las em um ciclo eterno de criação e consumo repugnante? No conto de humor negro e fantasia sombria The Seven Jesus, o arrogante magistrado Halibar Voss, primo do rei de Comorion, parte em uma expedição de caça aos sub-humanos Vormes no Monte Vormitadrath. Sua arrogância o leva a perturbar o ritual de um poderoso feiticeiro, Esdagor, que, enfurecido, o amaldiçoa com Dias, uma ordem mágica inescapável, para que se apresente como sacrifício ao deus Tzatogua. Tzatogua, no entanto, está saciado e impõe uma nova Dias a Voss, enviando-o em uma jornada descendente pelas cavernas sob a montanha. Nessa odisseia, ele é passado de uma entidade monstruosa para outra, incluindo uma passagem pelo pavoroso domínio de Abihoff. No fundo de um abismo lamacento, Voss encontra Abihoff, descrito como pai e mãe de toda a impureza cósmica. Ele se manifesta como uma poça flutuante de matéria orgânica, cinzenta e horrível, que quase transborda de sua cavidade. Essa massa se agita e se divide perpetuamente, gerando uma torrente de vida mal formada e grotesca. Pernas sem corpo que se debatem no lodo, cabeças que rolam, ventres com barbatanas e toda sorte de anatomias monstruosas que crescem à medida que se afastam da massa parenteral. Abihoff, possuidor de uma mente telepática, cínica e perversa, frequentemente agarra e consome suas próprias crias com tentáculos e bocas que se abrem em sua massa principal. A cena é uma visão doentia de uma criação cancerosa, um processo biológico que deu terrivelmente errado. Abihoff é a antítese consciente de Ubbo-Satla. Se Ubbo-Satla é a fonte amoral e inconsciente da vida, Abihoff é a fonte senciente e sádica de toda a impureza e abominação. Sua localização sob o Monte Vormitadrath o coloca no coração geográfico do ciclo hiperbóreo de Clark Ashton Smith, o nexo de divindades primevas, e é nesse mesmo monte que reside outra entidade perigosa e terrível, o deus sapo Tzatogua, o próximo destino na jornada amaldiçoada de Halibar Voss.
Tsathoggua, o sapo-deus de Inkai. O que aconteceria se você invadisse o templo de um deus antigo e descobrisse que a verdadeira ameaça não é a divindade adormecida, mas o seu servo vivo, faminto e disforme? Em The Tale of Satanpra's Heroes, Clark Ashton Smith nos apresenta dois ladrões da cidade hiperbórea de Uzudarum. Satanpra's Heroes e Tirov Ompalios. Em tempos de dificuldade financeira, eles decidem empreender uma expedição perigosa para saquear a lendária e abandonada capital de Hiperbórea, Comorion. Lá, eles se deparam com um templo antigo e estranhamente preservado, dedicado a uma divindade esquecida, o deus Tsathoggua. Dentro, encontram um ídolo de um deus e uma grande bacia de bronze cheia de um líquido preto, viscoso e fétido. Para sua decepção, o ídolo não possui joias, mas a sua exploração desperta um horrendo conteúdo da bacia. O ídolo de Tsathoggua é descrito como uma figura grotesca, muito agachado e barrigudo. Sua cabeça era mais parecida com a de um sapo monstruoso do que de uma divindade, e todo seu corpo era coberto por uma imitação de pelo curto, dando de alguma forma uma vaga sensação tanto de morcego quanto de preguiça. Ele é a imagem de uma divindade sonolenta e balofa. Contudo, a verdadeira aparição no conto é a de seu servo, a Semente Informe, Formless Spawn. A massa líquida na bacia se ergue, revelando-se uma entidade polimórfica feita de icor preto. Ele se projeta para fora da bacia, formando uma cabeça amorfa, tentáculos e uma dúzia de pernas, e começa a caçar implacavelmente os ladrões. A perseguição termina com a morte horrível de Ompalios, que é engolfado e digerido pela criatura, e com a mutilação de Zeros, que perde a mão para um tentáculo antes de conseguir escapar. Tsathoggua, embora seja uma criação de Smith, foi rapidamente adotado e reverenciado por Lovecraft em contos como The Whisperer in Darkness, tornando-se uma ponte crucial entre os universos de ambos os autores. Ele representa um tipo diferente de divindade, não ativamente malévolo, mas divinamente preguiçoso e indiferente, cuja periculosidade reside em seus servos e em sua fome passiva. Essa indiferença preguiçosa é compartilhada por outra entidade que tece seu destino nas profundezas do mesmo monte Vormithrath, o deus-aranha Atlaknatia. Atlaknatia, o tecelão do abismo. Já imaginou um deus cujo único propósito é tecer uma teia de aranha colossal sobre um abismo sem fundo e cujo trabalho, se um dia for concluído, significará o fim do mundo? Retornaremos à jornada tragicômica de Halibar Voss em The Seven Diseases. Após ser dispensado pelo saciado de Tsathoggua, o nobre hiperbóreo recebe uma nova e terrível Dias. Descer ainda mais nas entranhas da terra até o abismo onde o deus-aranha Atlaknatia tece sua teia eterna. Voss é então oferecido como sacrifício a esta nova entidade, continuando sua odisseia de ser rejeitado pelos mais variados horrores subterrâneos. Atlaknatia se assemelha a uma aranha gigantesca e inchada, mas com um detalhe que a torna ainda mais grotesca. Um rosto inquietantemente quase humano. Ela habita uma caverna colossal nas profundezas do Monte Vormithrath, onde trabalha incessantemente para afiar uma ponte de teia sobre um abismo de profundidade incomensurável. Sua mordida injeta um veneno que causa uma paralisia instantânea e perfeita. A criatura odeia ser interrompida de sua tarefa infinita. Um traço de personalidade que, ironicamente, salva a vida de Halibar Voss. Irritado com a interrupção, o deus-aranha simplesmente impõe outra Dias ao nobre, enviando para o próximo horror em sua descida. Atlaknatia, assim como Tsathoggua, é uma entidade hiperbórea-chave no panteão de Smith, simbolizando um propósito cósmico que é ao mesmo tempo monomaníaco e totalmente incompreensível para a mente humana. Sua tarefa de tecer a ponte representa uma espécie de apocalipse em câmera lenta, um fim de mundo que está sendo construído fio a fio. Enquanto ele tece pacientemente nas profundezas, outro ser, este criado por Frank Belknap Long, emerge nas colinas, não com um propósito sutil e lento, mas com uma fome brutal, direta e imediata. Shalgnar Faun, o horror das colinas. O que você faria se um ídolo de pedra, trazido de uma terra esquecida e exibido em um museu, ganhasse vida, bebesse o sangue dos vivos e começasse uma carnificina desenfreada em sua cidade? Originalmente serializada na Weird Tales, a novela The Horror from the Hills, de Frank Belknap Long, narra a história do curador de museu Arjanum Harris. Um de seus exploradores, Clark Ullman, retorna de uma expedição à Ásia com um ídolo hediondo do deus Shalgnar Faun e uma história aterrorizante. Ullman, com o rosto mutilado e escondido, afirma que o ídolo é o próprio deus vivo, que se alimentou de seu sangue e o amaldiçoou. Após a morte e transformação grotesca de Ullman, o ídolo é colocado em exibição no museu, apenas para despertar, assassinar um guarda de forma vampírica e escapar, iniciando uma onda de massacres em Manhattan e na costa de Nova Jersey.
Harris, juntamente com o recluso místico Roger Little, persegue a criatura com uma arma fantástica, um raio anti-entropia, na esperança de revertê-la à sua forma primordial. Shalgnar Faun se manifesta inicialmente como uma estátua de pedra com um corpo antropóide e gorducho e uma cabeça elefantina grotesca, com orelhas palmadas e tentaculadas e um tronco que termina com um grande disco sugador. Embora pareça ser de pedra, ele é capaz de se mover e se alimentar de sangue, tornando-se uma criatura viva e senciente. Quando se move, deixa pegadas fosforescentes. A perseguição climática termina com um raio anti-entropia atingindo a criatura, forçando-a a passar por uma horrível desinvolução, revertendo através de várias formas monstruosas até se tornar um lodo brilhante que finalmente desaparece. Shalgnar Faun, uma criação de Long, exemplifica o lado mais orientado para a ação e a aventura pulp dos mitos, contrastando com as entidades mais abstratas de Lovecraft. Sua natureza vampírica e sua derrota por uma arma de ficção científica o distinguem. A menção de seus irmãos nos Pirineus, que estão conectados a ele hiperdimensionalmente e perecem com sua destruição, sugere uma natureza multifacetada e complexa para esta entidade. A transição dos horrores terrestres e geológicos da Hiperbórea para os terrores que vêm do mar e dos céus marca uma mudança de escala, levando-nos a divindades que governam os oceanos e os ventos. Dagon, o pai das profundezas. E se uma cidade inteira, em seu desespero, fizesse um pacto com os seres abissais do fundo do mar, trocando sacrifícios humanos por ouro e peixe, e selando o acordo com a miscigenação profana de suas linhagens? Embora Dagon tenha aparecido pela primeira vez no conto homônimo de Lovecraft em 1917, é em The Shadow over Innsmouth que sua influência é mais profundamente explorada e sentida. A história segue um estudante de antiguidades que, durante sua viagem pela Nova Inglaterra, decide visitar a decrépita e isolada cidade portuária de Innsmouth. Lá, ele descobre um segredo sombrio através do relato do velho bêbado Zadok Allen. Ele aprende sobre o capitão Obed Marsh, que estabeleceu a ordem esotérica de Dagon, e sobre o pacto da cidade com os Profundos, os Deep Ones, criaturas marinhas imortais que se acasalam com os humanos. Os descendentes híbridos vivem como humanos até a meia-idade, quando começam a se transformar e são compelidos a retornar ao mar para viver para sempre na cidade submarina de Inya Intley. Vale um like aqui só para aprender a falar esses nomes. No conto original, Dagon, o narrador testemunha uma única criatura gigantesca, polifêmica e repugnante, emergindo de um lodo oceânico recém-exposto e abraçando um monólipo ciclópico. Em Innsmouth, Dagon não aparece diretamente. Em vez disso, ele é adorado como Pai Dagon pelos profundos e por seu culto humano. Ele e sua consorte, Mother Hydra, são descritos como profundos imensamente grandes e antigos, que cresceram a proporções titânicas ao longo de milênios e agora governam sua raça a partir das profundezas. Sua presença é uma força dominante, sentida através de sua prole híbrida, da religião corrupta que domina a cidade e da promessa da imortalidade aquática para seus seguidores. Dagon e Mother Hydra formam uma díade divina para os profundos, mas atuam como intermediários para uma entidade ainda maior e mais temida, o Grande Cthulhu. Essa hierarquia sugere que mesmo os deuses têm seus próprios mestres e sacerdotes. A parceria entre Dagon e Hydra é fundamentalmente para a sobrevivência e expansão de sua raça, com Hydra assumindo o papel de figura maternal central para os horrores biológicos de Innsmouth. Mother Hydra, a Mãe dos Profundos. Como uma deusa-mãe, arquétipo da vida e do carinho, pode se tornar a personificação não da criação, mas da mutação profana, da hibridização monstruosa e de uma fecundidade que apaga a humanidade. A presença de Mother Hydra é intrínseca e fundamental para a trama de The Shadow over Innsmouth. Ela é a outra metade da divindade adorada pela ordem esotérica de Dagon, a força matriarcal por trás do Pacto de Innsmouth. O acordo com os profundos não é apenas sobre riqueza material, mas sobre mistura. A união biológica de humanos e profundos para criar uma nova linhagem. Aos descendentes que passam pela transformação, é prometido um retorno eterno para se juntarem à Mãe Hydra e ao Pai Dagon, de quem todos nós viemos uma vez. Ela é o destino final e a origem ancestral da corrupção de Innsmouth. Assim como Dagon, Mother Hydra não se manifesta fisicamente no conto. Ela é uma presença invocada, uma figura divina e matriarcal para a raça dos profundos. Descritores de fontes posteriores ao conto a retratam como uma profunda que, ao longo de milênios, cresceu a um tamanho imenso, governando ao lado de Dagon. Sua função principal é de natureza biológica e estratégica.
Ela supervisiona a evolução e a reprodução da espécie, ditando quais comunidades de profundos devem buscar contato com os habitantes da superfície e escolhendo pessoalmente os sucessores para si e para Dagon, garantindo a continuidade e o domínio de sua raça. Ela é, em essência, a rainha e a diretora eugenista de sua espécie. O panteão do Mitos é predominantemente povoado por entidades masculinas ou assexuadas. Mother Hydra e Shub-Niggurath são exceções notáveis que subvertem o arquétipo da deusa-mãe. Ambas personificam a fecundidade, mas de uma forma pervertida e monstruosa. Mother Hydra dirige a hibridização e a evolução controlada dos profundos, enquanto Shub-Niggurath é a cabra negra dos bosques com 1 milhar de filhotes, uma fonte de fertilidade caótica e corrupta. Essa subversão do arquétipo maternal explora o horror da violação biológica, da perda da identidade através da linhagem e da corrupção da própria vida. A mãe cósmica não é uma figura de nutrição, mas de transformação monstruosa. A influência de Hydra sobre a fecundidade e a mutação aquática contrasta fortemente com a esterilidade gelada de outra entidade que governa os céus do norte, Itakwa, o Caminhante dos Ventos. O que se esconde nas nevastas uivantes do extremo norte? E se o lendário Wendigo fosse real, mas não o espírito da floresta, e sim uma entidade cósmica que caça nos ventos gelados do espaço interestelar? Criado por Aosh-Derleth como uma forma de incorporar a lenda algonquiana do Wendigo no mito de Cthulhu, Itakwa fez sua estreia no conto The Thing That Walked on the Wind, a coisa que andou no vento. A história é apresentada como um relatório oficial da Real Polícia Montada do Canadá, investigando o misterioso e simultâneo desaparecimento de toda a população da remota aldeia de Stillwater, em Manitoba. A investigação, baseada em diários de testemunho fragmentados, revela que os aldeões adoravam uma entidade que chamavam de Elemental do Ar, ou Caminhante do Vento. Aparentemente, eles degradaram a divindade, que os varreu a todos para o céu em uma noite de tempestade. A narrativa é construída sobre o pavor de algo invisível que deixa apenas pegadas gigantes na neve e cujas vítimas são encontradas congeladas em lugares distantes. Itakwa é descrito como uma vasta e mal definida figura humanoide que parece caminhar sobre o vento, sempre acompanhado por um frio intenso, nevascas e o som de uivos desumanos. Ele sequestra suas vítimas humanas, carregando-as em uma jornada aterrorizante pelos céus e pelo espaço por longos períodos, antes de finalmente descartá-las, congeladas e mortas, de volta à tundra. Aqueles que ele escolhe transformar em seus servos sofrem uma metamorfose horrível, desenvolvendo pés completamente destruídos, imunidade ao frio e um canibalismo insaciável que os leva à loucura. Sua aparição é um presságio de morte vinda dos céus árticos, um terror elemental e cósmico. Itakwa é uma das criações mais importantes de Aosh-Derleth e um pilar de sua controversa sistematização elemental do mitos. Ele é classificado como um elemental do ar, ao lado de Loigor, Zar e, mais importante, Hastur, a quem ele parece ser subserviente. Essa criatura estabelece uma rivalidade direta entre as forças do ar, liderada por Hastur, e das águas, liderada por Cthulhu. A capacidade de Itakwa de viajar pelo espaço o conecta a outras entidades que não estão presas à Terra, como a grande raça de Ith, que, no entanto, viaja não pelo espaço físico, mas pelos corredores insondáveis do próprio tempo. A grande raça de Ith, os conquistadores do tempo. E se sua mente fosse subitamente arrancada de seu corpo e lançada milhões de anos no passado, para habitar o corpo de uma criatura cônica e alienígena, enquanto a mente dela assume sua vida, seus relacionamentos e seus segredos no presente? A novela The Shadow Out of Time é o relato em primeira pessoa de Nathaniel Wingate Peaslee, o professor de economia da Universidade Miskatonic. Em 1908, ele sofre um colapso súbito e, ao despertar, sua personalidade está completamente alterada. Por 5 anos, essa outra consciência, possuindo o corpo de Peaslee, viaja pelo mundo, mergulhando em conhecimentos arcanos e proibidos, enquanto a verdadeira mente do professor vive como uma prisioneira no corpo de um membro da grande raça de Ith, na Terra de 150 milhões de anos atrás. Anos após recuperar o controle de seu corpo, Peaslee é atormentado por sonhos vívidos e memórias fragmentadas de uma vasta cidade-biblioteca de arquitetura ciclópica e de uma guerra terrível contra uma raça de pólipos voadores semi-visíveis. Uma expedição arqueológica ao grande deserto de areia da Austrália o leva às ruínas dessa cidade, onde a terrível verdade de sua experiência é confirmada de forma irrefutável e enlouquecedora. Os membros da grande raça de Ith que habitaram a Terra são descritos como imensos cones rugosos de 3 metros de altura, com uma base larga e viscosa que se contrai para locomoção. Do ápice de cada cone,
4 membros flexíveis e cilíndricos se estendem. 2 desses membros terminam em enormes garras ou pinças, usadas para manipulação de objetos e para comunicação, através de uma série de cliques e raspagens. Um terceiro membro ostenta 4 órgãos vermelhos em forma de trombeta, que servem para alimentação. O quarto membro sustenta uma cabeça glomerular e amarela, com cerca de 60 centímetros de diâmetro, com 3 grandes olhos escuros dispostos em seu equador e tentáculos flexíveis pendendo da parte inferior, que se contraem e se expandem para a fala. Eles não são inerentemente maus, mas são estudiosos implacáveis e amorais, cuja civilização se baseia na troca de mentes através do tempo para compilar uma biblioteca de todo o conhecimento do universo. A grande raça de If representa o horror do conhecimento absoluto, não da malevolência gratuita. Eles são uma das poucas raças do mitos que não são adoradas, mas sim estudadas e temidas por seu intelecto. Sua habilidade de projeção mental os torna os historiadores supremos do cosmos. Eles conhecem o futuro da humanidade e de sua própria fuga inevitável, quando transferirão suas mentes para os corpos de raça de besouros celeópteros que herdará a Terra após a extinção do homem. Sua sede de conhecimento os coloca em conflito direto com outros cultos, como os seguidores de Hastur e do Sinal Amarelo, que os caçam para torturá-los em busca de seus segredos temporais. Essa busca pelo conhecimento proibido também é um tema central para os cultistas de outra entidade, a prolífica e disforme Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques. Porque um conto de Robert Bloch é o principal para Shub-Niggurath? Porque, embora Lovecraft tenha criado seu nome e seu infame epíteto, a cabra negra dos bosques com 1 milhar de filhotes, ele nunca descreveu nem a ela nem sua prole. É nas obras de seu círculo que o horror da fertilidade cósmica toma uma figura tangível e monstruosa. Not Book Found in a Deserted House, de Robert Bloch, é apresentado como o diário de um jovem, Willie Osborne, que, após a morte de sua avó, vai morar com seus tios em uma fazenda isolada nos bosques. Ele logo percebe que os bosques ao seu redor são estranhamente silenciosos e temidos pelos adultos. Uma noite, ele ouve uma voz profana na floresta, entoando as palavras Shub-Niggurath e Shoggoth, e mais tarde encontra centenas de pegadas de cascos e um lodo fétido. Seus pesadelos começam a revelar a forma da criatura, e a situação escala quando o homem sinistro, se passando por seu primo, chega à fazenda. A história culmina em um ataque da criatura e na revelação de um culto humano que realiza sacrifício nos bosques. A criatura que Willie Osborne testemunha é a primeira aparição literária de um filhote negro de Shub-Niggurath, Dark Young. Ele a descreve em seus pesadelos e no clímax como uma coisa alta e preta, sem uma forma definida, parecida com uma árvore negra com muitos galhos que se arrastam pelo chão e um monte de raízes terminando em cascos. Possui bocas que se abrem como folhas ou buracos em troncos e gotejam uma seiva de lodo verde. É uma abominação arbórea, uma fusão de flora e fauna monstruosa que serve como uma manifestação física e ambulante da fertilidade profana de sua mãe cósmica. Shub-Niggurath é uma das entidades mais frequentemente invocadas nos contos de Lovecraft, mas permanece sempre uma presença etérea, descrito por ele em uma carta como uma entidade maligna semelhante a uma nuvem. Em sua genealogia, ela é consorte de Yog-Sothoth e mãe de Nug e Yeb, que por sua vez são os progenitores de Cthulhu e Tzatogwa. A criação dos filhotes negros por Bloch e sua posterior codificação no RPG Call of Cthulhu demonstrou a natureza colaborativa e evolutiva do mitos. Seu culto está ligado à fertilidade selvagem e a ritos primitivos, um contraste com o horror mais intelectual e artístico associado ao seu outro consorte, Hastur, aquele que não deve ser nomeado. Como um nome, sussurrado em uma gravação de ritual pagão, pode evocar um terror tão profundo, conectando cultos humanos malignos a uma guerra cósmica travada entre as raças alienígenas nas colinas desoladas de Vermont. Embora o nome Hastur tenha origens nas obras de Ambrose Bierce e Robert W. Chambers, foi H.P. Lovecraft quem o integrou firmemente ao seu panteão em The Whisperer in Darkness. No conto, o folclorista Albert Wilmarth investiga relatos de criaturas aladas, os Meagle, na colina de Vermont. Ele se corresponde com Henry Ackley, um homem que vive sitiado com essas criaturas e seus agentes humanos. Em uma de suas cartas, Ackley transcreve uma gravação de áudio de um ritual na floresta. Nessa gravação, ouve-se cultistas cantando louvores a várias entidades, incluindo Cthulhu, Tzatogwa e Shub-Niggurath. É nesse contexto que o nome Hastur é invocado, e Ackley o associa a um culto secreto de homens maus, dedicado a caçar e ferir os Meagle em nome de poderes monstruosos de outras dimensões.
Hastur não aparece fisicamente no conto de Lovecraft. Sua presença é puramente referencial, mas de importância crucial. Ele é posicionado como uma entidade poderosa e inimiga dos Migo e dos exteriores, a quem eles servem. Essa menção solidifica Hastur dentro da estrutura do mitos. Foi August Derleth quem mais tarde expandiu a mitologia de Hastur, dando-lhe avatares como o Rei de Amarelo, uma figura ligada à loucura e à arte decadente, e o Devorador Distante, descrito como uma monstruosidade voadora, negra e enrugada, com tentáculos que terminam em garras afiadas, capazes de perfurar o crânio de uma vítima para sugar seu cérebro. A rivalidade entre Hastur, associado por Derleth ao elemento ar e a uma forma de ordem cósmica tirânica, e Cthulhu, associado à água e ao caos primordial, é uma pedra angular do mitos pós-Lovecraftiano. Embora não tenha base nos escritos do próprio Lovecraft, Hastur representa um horror mais sutil e psicológico, ligado à loucura, à arte e à decadência, em contraste com a ameaça física, biológica e esmagadora de seu meio-irmão, o grande Cthulhu, o sacerdote morto que sonha. Você já imaginou como seria encontrar um deus adormecido que, mesmo em seu sono de morte, pode projetar pesadelos que enlouquecem qualquer um e cujo despertar, mesmo que breve, pode distorcer a própria realidade com simples vislumbres de sua forma ciclópica? The Call of Cthulhu, a história seminal de 1926, é contada através de uma série de documentos herdados por Francis Wayland Thurston, de seu falecido tio-avô, um proeminente professor. A investigação do tio revela a existência de um culto mundial, antigo e secreto que adora uma entidade ancestral chamada Cthulhu. Thurston junta as peças do quebra-cabeça, um ídolo de argila criado por um artista de Providence, atormentado por pesadelos, o interrogatório de cultistas capturados em um pântano da Louisiana que falam de ritos sangrentos e da cidade submersa de Hillier. E, finalmente, o diário de um marinheiro norueguês, o único sobrevivente de um encontro com uma ilha monstruosa que emergiu no Pacífico Sul, e o despertar acidental e temporário de seu morador indescritível. Cthulhu emerge de sua tumba aquática em Hillier como uma montanha que caminha. Sua forma é a personificação do pesadelo, uma figura gigantesca e vagamente antropóide com uma cabeça de polvo cujo rosto é uma massa de tentáculos. Seu corpo é descrito como borrachudo, inchado e escamoso, com garras prodigiosas nas patas dianteiras e traseiras e um par de longas e estreitas asas de dragão nas costas. Sua mera presença física distorce a geometria não euclidiana de sua cidade-túmulo e projeta uma onda de loucura avassaladora sobre a tripulação do navio que encontrou, os levando à histeria e à morte instantânea. Cthulhu, embora seja a figura mais famosa e homônimo do mitos, não é, de forma alguma, a entidade mais poderosa. Ele é referido por seus cultistas como o sumo sacerdote dos grandes antigos, o que implica que ele próprio serve a entidades ainda maiores e mais terríveis. Ele jaz morto, mas sonhando, em sua cidade-túmulo, aguardando o alinhamento correto das estrelas para retornar e mergulhar o mundo no caos. Seus sonhos telepáticos são a fonte de sua influência, tocando as mentes de artistas, poetas e loucos em todo o mundo. Mas mesmo seu poder colossal é insignificante quando comparado aos verdadeiros deuses exteriores, que habitam o caos além do nosso universo, como mensageiro onipresente e malevolente. Nyarlathotep, o caos rastejante. E se o arauto do apocalipse não fosse uma besta flamejante ou um anjo vingativo, mas um homem carismático, um cientista viajante cujas demonstrações de poder elétrico e mágico levam civilizações inteiras à loucura e à autodestruição voluntária? O poema em prosa Nyarlathotep descreve a chegada de uma figura misteriosa que emerge do Egito. Ele é descrito como um homem alto e moreno, com a aparência de um antigo faraó, que viaja pelo mundo como um showman ou um professor itinerante. Ele realiza exibições públicas com instrumentos científicos que desafiam a lógica e produzem maravilhas que aterrorizam o público. O narrador e outros espectadores são arrastados em seu rastro, perdendo a consciência do mundo ao redor enquanto a civilização desmorona em um pandemônio de visões apocalípticas, gritos e terror existencial, culminando em uma marcha final para o vazio. Nyarlathotep é conhecido como o Deus de Mil Formas. Em sua estreia, ele assume uma forma humana, a de um faraó. Em The Dreams in the Witch House, ele aparece como o Homem Negro do culto das bruxas, um avatar do diabo com quem os mortais fazem pactos. Em The Haunter of the Dark, ele se manifesta como uma monstruosidade alada e disforme, com um olho triplo e flamejante que habita a escuridão.
Diferente dos outros deuses, que são indiferentes, aprisionados ou adormecidos, Nyarlathotep é um agente ativo e consciente no universo. Ele é a alma, o mensageiro e a vontade dos deuses exteriores, e se deleita em enganar, manipular e levar a humanidade à sua própria ruína. Nyarlathotep é a vontade ativa do caos, frequentemente descrito como o mensageiro e a alma de seu pai, Azathoth. Ele está em um nível de poder e importância cósmica muito acima de entidades como Cthulhu. Ele é um dos poucos deuses que interage diretamente e de forma inteligente com os humanos, não por necessidade, mas por um interesse sádico em seu sofrimento. Ele é um mensageiro, mas também serve a Yog-Sothoth, a chave para os portões entre os mundos, o ser que personifica o próprio conhecimento. Yog-Sothoth, a chave e o portão. Que tipo de ser existe simultaneamente em todo o tempo e espaço, sendo ao mesmo tempo a barreira entre dimensões e a única chave para atravessá-la, e que pode, a partir de um ritual em uma colina desolada, engravidar uma mulher humana para gerar uma prole monstruosa e invisível? Em The Dunwich Horror, a decrépita e isolada família Whateley, liderada pelo feiticeiro Velho Whateley, invoca Yog-Sothoth em um ritual no topo de Sentinel Hill. A entidade cósmica impregna a filha albina e deformada de Whateley, Lavínia, que dá à luz a gêmeos. O primeiro, Wilbur, é um ser humanoide de aparência bizarra que cresce a uma taxa alarmante e possui uma inteligência precoce e sinistra. O segundo é um irmão invisível e monstruoso, mantido trancado e alimentado no celeiro da fazenda, crescendo a proporções colossais. O objetivo de Wilbur é obter uma cópia completa do Necronomicon, para realizar um ritual que abrirá o caminho para o seu pai e limpará a terra de toda a vida. Yog-Sothoth nunca se manifesta fisicamente de forma compreensível para a mente humana. Sua presença é sentida através de sua prole e dos rituais que o invocam. No entanto, ele é descrito em textos arcanos como uma conglomeração de globos iridescentes e luminosos, em constante mutação. Seu filho invisível, o Horror de Dunwich, quando finalmente revelado por um pó mágico no clímax da história, é uma massa colossal de esferas, tentáculos, olhos e boca. Uma visão que se assemelha mais ao seu pai cósmico do que seu irmão semi-humano. Antes de ser destruído, o monstro grita, clamando pela ajuda de seu pai Yog-Sothoth. Yog-Sothoth é onisciente e onipresente, cotérmino com todo o espaço-tempo. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é a chave e o portão, o ser que guarda e ao mesmo tempo personifica o acesso entre as dimensões. Na genealogia cósmica, ele é neto de Azathoth e avô de Cthulhu. Seu papel em Dunwich é o de um reprodutor cósmico, demonstrando que as barreiras entre a humanidade e o cosmos são terrivelmente frágeis e permeáveis. Se Nyarlathotep é a vontade do caos, Yog-Sothoth é o conhecimento absoluto, a totalidade do contínuo espaço-tempo, e ambos são mera emanações do caos primordial que está no centro de tudo. Azathoth, o sultão demônio cego e idiota. E se todo o nosso universo, com todas suas leis físicas, sua matéria e percepção da realidade, não passasse de um sonho febril de um deus idiota e cego, borbulhando no centro do caos infinito, e cujo despertar significaria não a destruição, mas o fim instantâneo e absoluto de nossa existência? Embora Azathoth seja mencionado em vários contos como o Horror Supremo, sua corte é mais vividamente descrita em The Dream Quest of An-No-Kadath. Nesta novela épica, o sonhador Randolph Carter viaja pelas terras do sonho em busca de uma cidade crepuscular de beleza inefável. Sua busca o leva a um confronto final com Nyarlathotep, que, com um truque final e supremamente zombeteiro, o engana e o envia em uma jornada final, não para a cidade de seus sonhos, mas para o trono de Azathoth no centro do caos final, um lugar terrível aonde nenhum sonho alcança. Azathoth não é uma criatura, mas a própria personificação do caos primordial. Ele é descrito como a praga amorfa da confusão mais profunda que blasfema e borbulha no centro de toda a infinidade. Ele é o sultão demônio cego e idiota, entronizado no caos supremo, perpetuamente embalado pelo som fino, monótono e enlouquecedor de flautas amaldiçoadas e pelo baque incessante de tambores vis. Ao seu redor, uma horda de outros deuses amorfos, sem mente e sem voz, dança lenta e absurdamente ao som da música profana que o impede de acordar. Sua existência não é de um ser, mas de um princípio nuclear e caótico que sustenta a realidade. Azathoth está no topo absoluto da hierarquia do mitos. Ele é o progenitor de tudo que existe, incluindo Nyarlathotep, sua vontade, Yog-Sothoth, que é seu conhecimento, e Shub-Niggurath, que é sua fertilidade. A designação Deus cego e idiota não implica falta de poder, mas sim uma indiferença total e uma existência que transcende a consciência e a compreensão humana.
Se o universo é seu sonho, como sugerido por interpretações posteriores, então toda a existência é um acidente cósmico e a realidade é mantida por um fio, a música demoníaca que o mantém adormecido. Este é o ápice do horror cósmico de Lovecraft. Nossa realidade não é apenas insignificante, ela é fundamentalmente instável, contingente e, em última análise, irreal. Ao fim dessa jornada, a lição é clara. Cada um desses seres representa uma verdade terrível sobre o nosso lugar no cosmos. O verdadeiro horror do mitos não está nos monstros, mas na ideia. A ideia de que o conhecimento não traz luz, mas sim a loucura. E que o universo não apenas não se importa conosco, ele nem mesmo sabe que existimos. Estamos sozinhos, numa ilha de ignorância, cercado por oceanos negros que não foram feitos para serem navegados.